que a gente vem há um tempo se dedicando, né? Eu e a Elisa temos diferentes percursos aí, experiências, mas que somadas, né, a gente vai partilhar um pouquinho dessa experiência que a gente está vivenciando aí há alguns anos. Então, eu sou, né, biourbanista, essa é uma provocação mesmo, né, para a gente olhar para o contexto que a gente está vivenciando e a gente saber que não dá mais para a gente ter uma atuação separada, né, do pensamento vivo, né, desse princípio da natureza. Então, as soluções baseadas na natureza são a expressão maior, né, que a gente pode promover enquanto soluções para os nossos contextos, para os nossos assentamentos. E aí, né, eu venho aí de uma história, né, de desenvolvimento urbano e políticas públicas, então eu trabalhei a vida 90% junto à gestão pública, né, na consultoria, mas como interface com a gestão pública, então com prefeituras, governo do estado. Então, muita da minha experiência também vem desse trabalho, né, de equipes multidisciplinares, projetos de alta complexidade, diferentes programas aí ao redor do país. Então, na minha trajetória, eu pude vivenciar muitas naturezas, vamos falar assim, né, diferentes biomas, diferentes realidades, muito também ligado a comunidades, né, junto a recursos hídricos. Então, tudo isso está aí na minha trajetória. Mas eu chego num lugar que hoje, eu e Elisa, né, na paisagem design generativa, a gente trabalha, né, com o design social e físico, né, baseado na natureza. Então, não só que a gente vai falar aqui está ligado, né, a só o design ecológico, mas tudo isso acompanhado do socioecológico. Então, tudo que a gente falar aqui vai ter esse viés por trás, porque é uma somatória dessas nossas experiências, né, ao longo do tempo. Mas também, eu sou mestre em gestão urbana, então também esse processo, né, acadêmico, né, de ajudar a avançar nessas agendas. Então, a gente também sempre, né, tem essa, não só a interface com o poder público, mas a interface com a academia ao longo da nossa jornada. Depois a Elisa conta um pouco a dela, mas... E, além disso, então, gestão pública, academia, mas também eu sou cofundadora do Programa Permanente Ecobairro, que esse ano fez 20 anos, agora em agosto, acabamos de fazer 20 anos aí de atuação, né, junto a comunidades urbanas, como a gente transforma, né, as nossas relações, as relações entre as pessoas e das pessoas com o território. Então, também tem um forte componente de educação na minha jornada, ou um forte componente de aprendizagem sempre presente. E aí, né, tenho uma atuação aí junto com o programa Gaia Education, também, que é um currículo que a gente aplica desde 2006, né, foi quando chegou no Brasil, e aí a gente está atuando até hoje, porque ele é muito essencial para a gente se instrumentalizar em termos de uma visão sistêmica, uma abordagem regenerativa. Bom, muitas outras participações, conselhos e tudo mais, mas aí acho que a gente vai contando aos pouquinhos aí, só para vocês terem, assim, da onde que eu estou falando, né? De que lugar, né? De que experiência e resultado que a gente vai apresentar aqui. Elisa, passo a palavra para você agora. Olá, boa tarde, também agradeço muito a oportunidade de estar aqui trocando com vocês, é uma alegria poder ter esse diálogo, e a minha trajetória vai se unindo a um pouco disso que a Lara trouxe. Então, eu estou mestranda, né, em gestão urbana e sustentabilidade no momento, por exemplo. Também sou tutora, junto com ela, da dimensão ecológica do Gaia Education, do GEDS, e também apoiando as formações presenciais, que é o Ciclo Gaia Viva, que é a tradução desse currículo do Gaia aqui em São Paulo, especialmente, que é oferecido todos os anos. Essa atuação dentro dos conselhos, a gente faz isso em parceria, então, principalmente aqui no Conselho Regional de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz, da Vila Mariana, o CADES, e eu venho de uma origem ligada ao urbanismo, ao licenciamento ambiental e à visão integrada, né,
dos grandes empreendimentos, seus impactos e como fazer para minimizar, mitigar, compensar as questões decorrentes de grandes empreendimentos. E trabalhando com isso ao longo da vida, eu fui assim ficando tão alarmada, né, com o tamanho dos desafios e os compromissos que não davam conta, e fui migrando para outras áreas com essa bagagem todinha da legislação e das aprovações ambientais, dos procedimentos, né, legais, traduzindo com a minha faceta também de educadora e facilitadora, para que a gente possa, nessa união, né, do Ecobairro, que promove diversas oportunidades práticas para as pessoas poderem pôr a mão na massa e transformar as suas realidades, dando pequenos passos, né? Como que a gente, então, une esse design físico da nossa experiência como biourbanistas com um design social dentro do Ecobairro e essa nossa expertise de educadoras e facilitadoras, para que a gente possa buscar aí transformações locais e profundas para as pessoas que participam dos processos que a gente busca sempre co-criar, né? A gente tem essa posição de profissionais que estão ali para auxiliar um processo de desenho conjunto e descoberta conjunta, mas facilitando esse projeto, então, junto com as outras pessoas, né, do que exatamente trazendo uma solução pronta, porque entendemos que é isso que nos ajuda a ir adiante enquanto sociedade, para a gente superar os desafios onde estamos e cada vez termos mais pessoas podendo ajudar, né, a gente chegar nesses lugares. Então, é um pouco isso. E eu vou, então, compartilhar na tela para a gente poder iniciar. Só vou fazer uma pergunta, vocês vão gravar ou não? Vamos, a gente já começou a gravação. Ah, então perfeito, eu não tinha notado. Enquanto a Elisa vai colocando aí, uma coisa que eu gostaria de dizer é que a gente não vai esgotar o assunto, é muito extenso, são muitas camadas, então, assim, a gente vai dar uma visão de conjunto, né, buscar dar uma visão de conjunto para vocês, mas vai ser só um ponto, assim, que a gente quer fomentar o diálogo a partir disso, e aí a gente pode aprofundar, pode esclarecer, então todo mundo fica muito à vontade para colocar perguntas no chat, depois a gente também tem um espaço para diálogo, tá bom? Mas sem essa expectativa que a gente vai, assim, esgotar o assunto, é só uma parte, uma contribuição sintética, né, daquilo que a gente vem fazendo. Então, só para avisar aí os corações, né? Exato. Bom, então, a gente está aqui, né? Essas imagens são lá de 2020, viu, Cris? Então, são desses jardins que você falou aí, que inspiraram no começo. Então, eles já, né, numa condição mais já madura, né? Então, pode passar. Então, a gente está nesse processo sempre focando, né, que a gente precisa de um ecossistema saudável. E a gente precisa da sociedade também saudável, de uma biosfera saudável e de indivíduos saudáveis. Então, a gente precisa de todo, né, de tudo que está envolvendo, que a gente está falando aqui, o seu grau de saúde. Hoje, a gente não tem esse grau de saúde, a gente tem uma baixa resiliência, na verdade. E para a gente alcançar isso, a gente precisa de uma ética, né, e de muita responsabilidade ou corresponsabilidade. Elisa, quer pegar o fio? E essa frase, né, do Robert Gilman, que destaca que não existem problemas ambientais, e sim sintomas ambientais de problemas humanos, nos traz mais ainda esse direcionamento de que a gente precisa trabalhar para ajudar as pessoas a saírem do automático, perceberem cada ação que é feita no dia a dia, qual sua relação de impacto para frente e para trás daquela ação que foi realizada, e para isso, então, a gente investir, né, em processos de aprendizagem, em conversas que ajudem as pessoas a poderem perceber essa atuação, o foco dessa nossa atuação. Então, a gente vem de um paradigma de
de centralização, de tecnologia e de controle, um sistema todo de governo que tem como foco uma certa eficiência, mas às vezes ele deixa as pessoas um pouco para trás, não dando essas oportunidades desta cocriação e de se pensar junto, né? E quando a gente tem mais cabeças pensando junto, mais mãos agindo junto, a gente tem uma maior qualidade nesse processo. Sai de uma monocultura para uma situação muito mais diversa. Então, buscar, né, por processos mais transparentes, descentralizados, onde todo mundo pode fazer parte da solução, pensando, mesmo no espaço público, né? Acho que às vezes as pessoas podem não se sentir pertencentes ou aptas a também participarem dessa gestão, mas a gente convida sempre todo mundo a buscar entender quais são os processos diante dessa transparência, a partir das ferramentas tecnológicas, para também poderem entender como que é possível colaborar, como que a gente vai junto, como que essa interatividade, né, ajuda a gente a superar, então, os desafios do paradigma anterior que nos trouxe até o local onde nós estamos hoje, e a gente precisa, para avançar, criar um novo caminho, para que esse anterior, né, se torne aí obsoleto. Nossa, cliquei em alguma coisa. Voltou. Então, o foco dessa nossa atuação está bastante dedicado a desenhar processos de aprendizagem. Então, quando a gente vai fazer projetos, né? Projetos de soluções baseadas na natureza na bacia do córrego Uberaba, que é aqui a nossa temática de hoje. Mas a gente se dedica muito, então, a como que a gente desenha esse processo para incluir as pessoas e todos os atores envolvidos. Então, desde lá da administração pública, né, até realmente quem mora naquela rua que convive ali no dia a dia, que tem seu comércio, que é um usuário, como que esse processo também inclui essas pessoas para que elas possam compreender o que está acontecendo e ajudar para que aquilo se torne efetivo. Então, essa atuação no design também ajuda para que a transformação local e uma mudança cultural vá acontecendo ao longo das etapas que a gente vai desenvolvendo. A gente está super acostumado a entender, né, e reconhecer os limites administrativos para essa gestão, inclusive, porém, esses limites, eles às vezes nos atrapalham, porque eles não guardam relação com os limites geográficos e com os territórios que naturalmente têm uma relação uma com o outro por conta, né, de estar mais abundante, e aquela água que cai naquele contexto, ela vai se desenrolar até chegar na foz, mas passando por toda aquela bacia. Então, esse reconhecimento dos limites geográficos, ao invés dos administrativos, é sempre uma provocação, já que está nas nossas conversas, né, pedindo às vezes para as pessoas dizerem, mas em que bacia que você mora? E isso às vezes dá aquele bug, né? Porque bacia eu não sei, o bairro eu sei, a subprefeitura, mas entender essa correlação para saber se eu estou a montante, né, de um outro bairro, qual é a minha corresponsabilidade nessa relação? Segue, Lara. E aí a gente precisa dizer que esse processo, né, ele é um acúmulo, né, de camadas. A gente, dentro do Conselho de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz, que cada subprefeitura da cidade de São Paulo tem, é uma grande chave, né, que tem uma atribuição aí de localizar e concretizar a Agenda 2030. Vocês todos sabem disso, né? Então, a cidade de São Paulo tem esses conselhos. E, dentro dessa oportunidade, a gente vem, né, buscando aplicar, olhar para a política pública para entender como aprimorar essa política pública. E aí, lá em 2016, a gente começa, né, a fazer um processo de vamos colocar isso em prática, né? Vamos ver o que acontece, para aí a gente entender o que precisa aprimorar, para que onde, né, a gente vai realmente fazer os ajustes, propostas e tudo mais. Então, dentro desse contexto, né, passando por algumas experiências, daqui a pouco a gente vai mostrar um pouquinho mais detalhado,
Mas a gente, por estar fazendo de uma determinada forma, isso teve saltou aos olhos da Secretaria do Verde, que nos convidou para fazer um projeto piloto de arborização de calçada em 2017. Então, nesse convite, foi a oportunidade de olhar o manual de arborização urbana da cidade de São Paulo, que tem uma chave arborizar, e a partir disso começamos a desdobrar os aprendizados. E aí, daqui a pouco, a gente mostra como é que foi esse processo, mas foi importante a gente ter essas primeiras etapas em locais que a gente consegue fazer arborização, até chegar no momento em que a gente não consegue fazer arborização. E aí, como que a gente lida com esse contexto, que é muito comum nas cidades brasileiras? A gente não tem largura de calçado, ou a gente tem um nível de interferências muito grande que impede que a gente possa fazer isso, com determinadas larguras. Então, aí nasce a necessidade de um redesenho ecossistêmico do espaço livre público. Então, e nessa oportunidade, muitas outras oportunidades para além da árvore também acontecem. Então, a gente está trabalhando aí, na bacia do Córrego Uberaba, e o destaque em verde é a bacia do Córrego Paraguai. E o quadradinho em vermelho é onde, efetivamente, esse projeto piloto nasce, e vem se desdobrando prioritariamente. Então, a gente vai estar dentro desse contexto. E aí, para começar tudo isso, a gente escolheu um quadrilátero. E como escolher esse quadrilátero? Como a gente olhar um projeto piloto? A gente pegou e definiu um campo de pesquisa que fosse uma amostra da cidade de São Paulo, com boas calçadas, com calçadas regulares, calçadas com dimensões abaixo do mínimo e calçadas inexistentes. Então, uma amostra, a gente tem aí na cidade toda esse tamanho de desafio, Mas aí, para escolher para um piloto, a gente precisa avançar, concluir um piloto. Então, a gente não selecionou um quadrilátero muito difícil. A gente pegou, que tivesse alguns apoios. E os apoios desse território é a Horta da Saúde, e naquele momento, em 2017, também era a comunidade Dedo Verde. Então, duas comunidades apoiando. Então, o social ali presente, atento, além de alguns conselheiros de meio ambiente que também moram nesse local. Então, esse foi o contexto que nasce essa experimentação, essa pesquisa, essa aplicação de uma política pública, que é o Manual de Arborização Urbana da cidade de São Paulo. Então, esses dois elementos aí, nesse processo, passam do projeto piloto, ou continua como um projeto piloto de arborização de calçada, e se amplia para um redesenho ecossistêmico do espaço público. Pode passar. E aí a gente vai mostrar uma sequência agora de como foi esses processos, porque cada um desses processos tiveram muitos passos, uma sequência de passos, assim, bastante grande para ele efetivamente se concretizar. Então, a gente vem de algumas experiências anteriores, que seja, plantio arbóreo em praça, como na Soichiro Honda, em 2016, plantio do plantio global, onde a gente faz um chamado para várias pessoas plantarem em diferentes locais. Então, a gente fez plantio no Parque do Jockey, corredor verde para polinizadores, então a gente trabalhou com isso ali em frente ao Instituto Biológico, e aí veio o convite para esse projeto piloto de arborização de calçada. Pela forma como a gente estava desenhando esses processos, então teve esse olhar atencioso da Secretaria do Verde, se a gente poderia ancorar para que, uma vez que a Secretaria do Verde, ela é responsável na cidade de São Paulo pelo plantio de novas árvores. A subprefeitura é pelo manejo, poda, supressão e substituição, e a Secretaria do Verde de novas árvores. Então, dentro desse contexto de novas artes, como que a gente planeja junto com a comunidade, como é que a gente faz isso junto? Essa era a questão que movia esse projeto piloto. Então, mais uma vez, como implantar esses seres que precisam chegar na sua vida adulta saudáveis. Então, a política pública traz um pouco esse lado, mas precisamos do olhar do cidadão, também recepcionando, acolhendo isso para que efetivamente a gente obtenha sucesso. Então, esses dois componentes, a política pública e a sociedade civil caminhando junto para a implantação desse projeto piloto. E isso também a gente está, não só avançando, mas o nosso olhar no futuro é como que efetivamente, sabendo que isso são infraestruturas distribuídas, que a gente precisa de um número acontecendo no território,
para surtir um determinado efeito, como que a gente, de algumas experiências pilotos, a gente chega num efeito maior, uma reaplicação desse processo para uma bacia ou para uma microbacia como um todo. Então, o nosso olhar de aprendizado, nosso olhar de curva de aprendizagem é chegar no melhor processo para que isso tenha uma aceleração e realmente vá cumprindo todas as etapas e a gente chegue nesse lugar de sucesso, efetivamente, esses dispositivos, junto com a sociedade, cumprirem a sua função aí ao longo do tempo. Então, a gente vem de muitas experiências e, ao mesmo tempo, tem esse grande alvo, né, para avançar. Então, a gente também está toda hora coletando os aprendizados, né, só para dizer isso. Primeira e segunda etapa, a gente trabalhou com calçadas ótimas, depois, pode seguir, Elisa, depois a gente veio para uma terceira etapa, que já trabalhamos com calçadas no limite, e nesse processo da primeira etapa, os aprendizados, a gente trouxe metodologias novas de como fazer isso. Para a quarta etapa, a gente chegou em calçadas que não eram possível ser feita arborização, e aí vocês veem aí que já tem um número maior de passos, porque a gente trouxe outras metodologias, como índice cidadão de caminhabilidade, né? Então, a gente começou a olhar diferente o território, começou a olhar, né, para uma interlocução com a CT mais profunda. Então, também mais passos, né, desenharam esse processo. Mais também elementos de conversa junto com a comunidade. E a quinta etapa, que está aí também com vários passos, a gente chega nesse redesenho no aprofundamento desse redesenho ecossistêmico do espaço público, incluindo o planejamento como um todo da bacia. Elisa, quer acrescentar algo nesse ponto da quinta etapa? Podemos seguir? Então, a gente vai mostrar algumas fotos, só para vocês terem visualmente o que foi isso, né? Então, o que a gente está olhando, primeira etapa, então, essas calçadas na Rua das Uvárias, fazendo todo o processo da gente aprender o que essa política pública estava dizendo, então, a comunidade, os conselheiros, os moradores, entenderem e praticarem isso no campo. Pode passar? Lá, olha, de setembro de 2017, está fazendo aniversário, estamos em setembro aqui, né? Então, o que vai ser mantido, o que vai ser acrescentado, onde, como, pode passar. A diferença de calçadas, de pavimentos e tudo mais. Calçadas mais áridas, calçadas já com alguma vegetação. Dia de plantio conjunto, eu só ia acrescentar que nesse território, né, esse quadrilátero que a Lara mostrou, a gente identificava já uma importantíssima unidade, né, de promoção de solução baseada na natureza, que é a própria Horta da Saúde. E aí a primeira estratégia de ampliar essa temática nesse quadrilátero está ligada à ampliação da arborização. Então, olhar o que a gente já tinha de árvores e como que a gente poderia incrementar a arborização de todas as ruas daquele quadrilátero. Então, a gente se dedicou a olhar esse manual, né, de arborização e da chave arborizar como uma primeira, então, ação para ampliação de soluções baseadas na natureza nesse território, a começar pela ampliação da arborização. Só para marcar isso, assim. Então, aí a gente já começou também nessa segunda etapa a testar. Olha, a gente vai precisar fazer outras soluções. Começamos a conversar com a comunidade. A gente estava fazendo as etapas ainda previamente nas calçadas boas, né? Mas já de olho, sinalizando com a comunidade. Como é que você vê, né? Como é que você vê isso, a gente trabalhar, né, com outras soluções? E assim a gente foi avançando, né, conjuntamente, aí implantando conjuntamente, cuidando, mantendo também. E vários recursos didáticos também, plaquinhas para identificação das árvores, uma série de oportunidades aí. Aqui já a terceira etapa, a gente passou de fazer, né, a capacitação nessa chave arborizar na subprefeitura para fazer dentro do território. Então, na terceira etapa também a gente já foi mudando um pouco lá em 2018, então fazendo dentro da comunidade. Pode passar. E assim a gente, né, aprendendo a mapear, aprendendo a observar junto o espaço público, entender essa realidade, as suas características, e assim chegar com a comunidade a selecionar, né, qual espécie realmente eu quero na frente da minha casa. Ó, ela pode ser uma árvore grande, uma G12, mas dentro da G12 eu posso ter várias espécies. Uma tem florada roxa, outra tem florada amarela.
então também envolvendo um grau de afetividade essa comunidade. E aí, chegando no dia do plantio, né, com tudo isso, né, em tela, a gente reunindo as pessoas, conselheiros de Vila Mariana, de outros territórios, quem tivesse interessado nesse aprendizado. Então, a nossa ideia é a gente não perder nenhuma oportunidade de aprendizado conjunto. Aqui já é uma imagem do Índice Cidadão de Caminhabilidade, então a gente tinha uma percepção já, né, indo para a quarta etapa, que tinha problemas, né, nos cruzamentos. Então, a comunidade tinha essa sensibilidade. Quando a gente usa uma ferramenta, ela expõe, ela traduz ou dá o grau, né, de problema que aquilo efetivamente está acontecendo. Então, as ferramentas, as metodologias nos ajudam muito nessa aferir essa percepção. E aí o instrumento utilizado, também com uma certa ludicidade, com uma certa técnica, também numa tradução, né, para o cidadão, né, para o morador, para todos os envolvidos entenderem, né, e poderem realmente participar. Aqui um pouco o resultado, então ali, né, o amarelinho, podem ver, tá, né, que são as travessias, sempre com uma nota menor, então demonstrando aí a necessidade desse redesenho ecossistêmico, né, já sinalizando que era muito importante. Então, abril de 2019, a gente estava trabalhando nisso, e aí tudo isso foi elemento, né? Essa imagem aí foi num dos condomínios, né? Conversando lá dentro da comunidade, dando a oportunidade mesmo para estar acessível para a comunidade, e assim chegando num projeto que absorvesse tudo isso. E absorvesse a visão da CT, absorvesse a visão da Secretaria do Verde, da comunidade. Então, assim, teve, às vezes, a gente fazia ajuste, olha, aqui para o caminhão de mudança. Então, essa escuta atenciosa do território, muitas vezes faz muita diferença no cotidiano. As pessoas perceberem, né, o benefício ou o impacto no cotidiano, né, e não numa coisa macro da cidade, muitas vezes planejamento distante, mas um planejamento que considere escuta as reais demandas da comunidade. E assim a gente entendendo onde que seria a intervenção prioritária. Então, aqui é o começo da Rua das Uvaias com encontro com a Rua Décio. Em março de 2019, a gente, né, absorveu isso enquanto redesenho ecossistêmicos, vários princípios aí, né? Cidade para as pessoas, e a gente já entende que é cidade para as pessoas em conexão com a natureza, vias completas, né? A visão de zero acidente, então, acessibilidade universal, tudo isso numa comunidade que tem muitos idosos, né? Então, a comunidade que circula muito, porque vem, né, do metrô, faz um trajeto bastante, né, a pé, mas que também tem esse perfil de idade, né? A questão biofílica, da gente também trazer as soluções, né? Quais são as oportunidades nesse redesenho, onde a gente não só faz o manejo da água, mas também traz biodiversidade. Então, tentando equilibrar todos esses elementos nesse redesenho ecossistêmico. Pode passar. Esse primeiro esboço, né, a primeira visão, então, a gente entender qual é essa inteligência, né, que a gente pode capturar, buscando esse ponto de equilíbrio, né? Lógico que a gente não tem como fazer algumas transformações, nem sempre sem algum impacto, mas esses impactos têm que ser justificáveis, né? Então, quando a gente olha ali algumas vagas verdes, que a gente chama esses alargamentos, quando a gente não tem o manejo integrado de água, a gente chama de vaga verde. Como que a gente define isso, né? Como é que a gente define do ponto de vista quantas vagas a gente tem e quantas oportunidades de vaga e meia a gente tem. Então, a gente foi fazendo um dimensionamento para entender quais eram essas oportunidades, uma vez, né, considerando que a rebaixada, poste, árvore e todos os elementos dessa dinâmica do local. E na esquina, né, um desenho já mais um pouco mais aprofundado, em que a gente coloca rampa de acessibilidade, né, o jardim de chuva, ou o dispositivo, né, de biodiversidade e manejo integrado de água. A gente, né, sabe que tem várias tipologias aí, então a gente também usa essa outra nomenclatura para dizer, né, que o dispositivo está cumprindo, né. Isso foi desde lá de 2017 até chegar na sua implantação em 2020. Então, os diálogos comunitários, pedindo para o subprefeito ir explicar, né, tudo isso, junto com a comunidade. Então, várias estratégias, né? Não só os técnicos, não só a Secretaria do Verde, não só a CT, mas também a gestão pública envolvida e os conselheiros também. Pode passar.
E aí a gente começa, né, a demarcar, começa, aqui na foto da esquerda é o pessoal, né, de planejamento e operacional da CT, e eles vêm ajudando a gente, né, nessa demarcação, fazendo uma boa parceria para avanço desses projetos. Alguns pontos são importantes, né? A gente tem um pacto também aí de manter o fluxo, então tudo isso que a gente está falando, né? Não está agravando os problemas, mas está solucionando os problemas e aproveitando os potenciais. Então, esse é o desenho final, então a gente respeita gabarito de giro, né? Então, tem hora que a gente tem articulado, tem hora que a gente tem caminhão, tem hora que é só local. Então, as vias ali também tem uma diversidade de situações, né? Então, também o movimento do veículo, para tudo isso acontecer, também tem que ser respeitado nesse processo. Pode passar. E aí a gente chega não só, né, na solução de superfície, né, a solução que a gente chama de biourbanística, mas a solução também de engenharia ecológica, né, onde é que estão as oportunidades, para onde que a água está correndo, né, como é que está acumulando, qual é a velocidade, qual é a declividade, então todos os elementos, né, da engenharia ecológica também. Depois a gente vai mostrar alguns projetos lá na frente e a gente vai poder visualizar um pouquinho melhor. Essa é a primeira solução que a gente implantou lá em 2020, então, com todo o aparato, né, poste, árvore, travessia e tudo mais, a gente chegou nesse desenho, né, nessa forma, unindo todas essas visões. Pode passar? E assim a gente também, né, lembra que a gente fala sempre, né, é uma abordagem socioecológica. Então, todo esse processo, né, que a gente foi fazendo junto com a comunidade, a gente também fez, a Elisa falou lá da transparência, lá no começo também, a gente também, mesmo não sendo obrigados, mas por uma boa prática, porque a gente queria que mais pessoas estivessem envolvidas, a gente também foi para a consulta pública. A gente aproveitou o dispositivo daqui da cidade de São Paulo. Como a gente estava no começo da pandemia, a gente não conseguiu fazer presencial dentro do território, no colégio local, a gente fez a partir do Participe Mais, que é um dispositivo aqui da cidade de São Paulo, que a gente, né, faz o orçamento cidadão, tem várias propostas, os planos também são consultados lá. A gente usou a mesma plataforma para fazer essa consulta. Pode passar? E assim, informação de qualidade, né? Se a gente está falando com as pessoas, a gente quer que as pessoas entendam, que compreendam, que tenham uma nova visão, que né, incorpore isso na sua cultura, a gente precisa dar informação de qualidade. Então, as estratégias da informação de qualidade estão sempre no nosso radar. Quer seja no tete-a-tete, né? Por exemplo, onde eu e eles estávamos na Horta da Saúde, tendo essa conversa, né, numa outra linguagem, com as pessoas da horta, com as pessoas da vizinhança. Hoje a gente está aqui, né, nesse momento, nessa oportunidade, também tentando, né, compartilhar um pouco desse aprendizado, mas a gente faz isso de várias formas. No dia de plantio também a gente aproveita para, antes de pôr a mão na massa, a gente também falar por que a gente está fazendo isso, como a gente está fazendo, e quais são as decisões importantes, né, por que aquilo está sendo feito daquela forma. Então, também essa transparência ampla, né, essa informação de qualidade está sempre em tela. Pode passar? Só destacar, né, quantos passos que foram dados para a gente poder incluir as pessoas no processo antes de efetivamente ir para campo e fazer implantação. A implantação, quando ela ia acontecer, né, tinha que estar num contexto no qual as pessoas estavam entendendo, compreendendo e apoiando aquilo que ia ser transformado no território. É uma transformação que acontece, né, tanto externa quanto interna. Então, focar essa questão da dimensão humana e de aprendizagem, acho que é algo que a gente gostaria de enfatizar bastante hoje aqui, enquanto algo que a gente preza nesse processo todo. E assim a gente foi seguindo, né, com processos de implantação, e nessa quarta etapa a gente também incluiu um processo mais, uma parceria com o SESC, num processo mais profundo de aprendizagem. Então, a gente tem, né, além eu, Elisa e outros técnicos, tem o Guilherme Castanha, da Fluxus Design Ecológico, que fez a parte de engenharia, e a gente, junto com o SESC, a gente fez um curso, né, tanto para a sociedade civil, e reservou 20 vagas para o poder público. Então, também esse mix, né, de conversa, né, de aprendizado, também está sempre em tela.
não é só sociedade civil, não é só gestão pública, não é só academia, mas é a união disso tudo, movendo esse processo e aprendendo junto desse processo. Então, também, depois, se vocês quiserem, está disponível também esse material gratuitamente aí. Na rede. E esse curso, ele foi desenhado da seguinte forma: a primeira parte dele era teórica, e aí a gente online, né, percorria todo o procedimento de como calcular, dimensionar um jardim, quais eram as suas camadas e tudo mais. E a segunda parte dos inscritos, né, era ir para campo e fazer a implantação da cobertura vegetal na prática. Então, era um curso teórico e prático com esse arranjo. Lembrando que a gente estava em 2020, né? Estava tomando todos os cuidados para, né? Então, seguir ao mesmo tempo, se cuidar, né? E aí as etapas também, a forma de contratação, porque uma das coisas que a gente falou lá no começo é como é que a gente aprimora a política pública. Parte da política pública é procedimento também, né? A gestão tem os seus procedimentos. Como é que a gente, nessa interface, né, nessa proposição, também muda algumas coisas para a gente poder avançar mais amplamente e com maior velocidade na cidade de São Paulo. Então, vocês estão vendo aí o primeiro dispositivo em execução. O Guilherme, que está aí na foto, né, estava fazendo o teste de infiltração. Então, a gente já estava na cota de fundo, né, de abertura desse jardim, e ele estava fazendo o teste de infiltração para a gente, né, entender como é que esse solo está se comportando. Então, a gente teve esse aprendizado no primeiro jardim. Essa aqui, vocês estão vendo, né, a foto da direita, é uma vaga verde, ela não é um dispositivo de manejo integrado de água, mas importante para essas calçadas que não tem largura também essa solução. Isso tudo, lembrando que a gente fez o projeto piloto, mas também que estava em tela. A Secretaria do Verde estava desenvolvendo o Plano Municipal de Arborização Urbana. Então, esses aprendizados desse projeto piloto também foram incorporados no Plano Municipal de Arborização Urbana da cidade de São Paulo. Então, também, né, quantas pontas a gente une com uma só ação. A aula prática que a Elisa acabou de falar, né, a gente, mais uma vez, começando por explicar o processo, acertando os elementos conjuntamente e partindo para o plantio da vegetação, tanto dos dispositivos de manejo integrado, quanto das vagas verdes aí. No caso da Rua das Uvaias, não tinha nenhum uvaias, a gente fez plantio de 2 uvaias aí, em 2 vagas verdes que foi implantado. E aí, a experiência, né? A gente tem o dispositivo do lado direito e tinha um segundo previsto do lado esquerdo. E dependendo, inverte isso. Mas já do primeiro para o segundo, já a gente teve N aprendizados, com o mesmo tipo de contratação, com o mesmo tipo de equipe. Já, assim, questão de 2 semanas, a gente fez pequenos ajustes na ordem de implantação. Não, primeiro vamos demolir, depois vamos... Né? Então, assim, a gente fez de uma forma em um e já fez um outro aprendizado, e que a gente achou o resultado muito mais interessante, com o mesmo tipo de equipe, com o mesmo tipo de dispositivo. Então, essas coisas também, né, o nível de aprendizado que a gente vai acumulando, né, às vezes é altíssimo, né, de um ponto para o outro. E assim a gente tinha um dos dispositivos, não encontramos rede, e no outro encontramos uma rede de água. Pode passar. E assim, essa implantação também, né, vai seguindo conjuntamente, os vários dispositivos. Esse é um QR Code que está o material que a gente falou, se vocês quiserem testar. Então, tá lá, tem um artigo, 2 vídeos longos das aulas e um vídeo enxuto sobre esse processo. E aí também, né, depois que o jardim fica maduro, acontece que a gente tem um manejo integrado. O manejo da prefeitura é de uma forma, o manejo da comunidade é de outra. A voracidade, muitas vezes, a velocidade, o tipo de equipamento que a gestão pública usa, né, causa um efeito, um impacto, e o que a sociedade civil faz, né, é de outra ordem. Então, assim, também essa experiência, né, como que a gente ainda tem que aprender como manejar esses jardins depois, né, que eles estão maduros, depois que eles já estão com a vegetação, né, aí mais abundante, e também o tipo de vegetação. A gente fez um piloto, né, como um piloto, a gente fez um teste de várias espécies.
e quais foram aquelas que sobreviveram à dinâmica urbana nos vários sentidos de não serem roubadas, no sentido, né, de realmente as espécies se adaptarem, né, a sua biologia se adaptar àquela condição, mesmo sabendo que elas eram rústicas, né, super adaptadas, baseadas numa lista atenciosa, ainda assim, né, tem algumas que não ficam, às vezes, no meio do caminho. E a gente vem observando isso não só nos jardins, mas nesse histórico, né, de plantios que a gente vem fazendo. E aí, efetivamente, né, a alegria de ver a água no lugar certo, né, e não, né, tirando racha e se acumulando nos pontos mais baixos a jusante, né? Então, é uma alegria toda vez que a gente possa, né, ver a água entrando no jardim, sendo coletada, tendo seu tempo, né, de infiltração, fazendo a recarga, é realmente o que a gente espera, né? Porque a gente sabe que tem alguns dispositivos, né, na cidade de São Paulo que não estão cumprindo exatamente essa função. Estão sendo nomeados dessa forma, mas na verdade não estão cumprindo. Isso é uma das coisas que nos preocupa muito, né? Que esses dispositivos efetivamente cumpram a sua função, né? A função planejada, né? A realidade se aproxime da função planejada. Ainda é um desafio isso, eu acho que a gente ainda tem, essas conversas são muito importantes, porque a gente ainda precisa ter muita conversa com o poder público também, sabendo que tem essa diversidade, né? São Paulo somos 12 milhões, né? 32 subprefeituras, um número de equipes grande para uma recapacitação, para entender, e a gente, nessas várias etapas do processo, né, a gente realmente poder se aproximar de um índice maior de sucesso. Pode passar. Eu acho que aqui, Lara, eu só queria aproveitar para destacar que esses primeiros benefícios, né, dos dispositivos, eles estão bastante focados na água, e que esse vem sendo um diálogo, vamos dizer, difícil, às vezes, principalmente com CIURB, né, sobre a eficiência desses dispositivos em relação à água, e a gente tem, então, se debruçado a entender a contribuição, até num outro encontro aqui, a gente debateu com uma pessoa da FCTH, eu estava presente, sobre, né, o dimensionamento e quanto que efetivamente isso contribui na redução das áreas inundáveis na bacia, e a gente tem percebido na prática que o benefício para o aumento da biodiversidade local tem sido tão importante em termos da atratividade dos polinizadores, aquela a flora, né, escolhida a dedo para que isso aconteça, esse apoio na regulação da temperatura local, aumento na umidade do ar. Então, tem uma série de benefícios e que a gente tem deslocado, então, um pouco a nossa atenção para falar que eles são dispositivos de biodiversidade e manejo integrado de água. E focando nessa função da biodiversidade. Hoje, por exemplo, aqui a gente está nesse dia de qualidade do ar péssima, né? São Paulo com a qualidade do ar pior do mundo, pela primeira vez. Então, como a gente precisa ter a presença da vegetação cada vez mais de volta no nosso tecido urbano. Como se fosse pegar, né, um grande parque e pulverizar ele no bairro inteiro. Então, a gente tem pequenas ilhas de biodiversidade espalhadas por todos os lugares. Então, essa é a visão de futuro para os bairros, e encontrar essas oportunidades em cada esquina, para que, além de, sim, ter benefícios relacionados à água, que a gente também tenha todos os outros benefícios relacionados à biodiversidade e questões ligadas aí às mudanças climáticas. Muito bem, vamos lá. Então, assim, só algumas fotos a mais. A gente tem em Vila Mariana esse foco também em polinizadores, né? Então, a gente está sempre de olho nas espécies que são mais atrativas, né? A gente tem território aí de Vila Mariana, o maior cafezal urbano, então a gente tem vários convites, né? E para todos os lugares, mas em especial a gente tem esse olhar, está sempre nas nossas conversas. Então, antes de implantação, depois, visitas, aprendizados, né? É isso que a gente quer. Se alguém depois a gente, né, pode marcar, ir lá, visitar. E aí a gente também tem atrelado a outras, né,
Quando a gente começou esse processo, a gente não tinha todos os planos verdes, agora a gente já tem, né? Então, já tem o plano municipal de arborização, tem o plano Pavel. Então, a gente também vem aí, né, unindo, quando a gente está fazendo, né, promovendo esse tipo de solução, o que a gente também está colocando em prática enquanto planos. Quer comentar algo, Elisa? Houve um pedido, né? Acho que eu já vou avançar aqui no próximo slide, dentro do Orçamento Cidadão, para que se fosse estudado e implantado novos dispositivos a partir do manual como que é? Manual do IPT, me fugiu o nome dele agora, o manual do IPT, e isso foi traduzido num compromisso da Secretaria do Verde de monitorar como é que os outros dispositivos tinham sido implantados na cidade, com foco nas subprefeituras da Sé, Moca e Vila Mariana, que foram as subprefeituras onde esse compromisso foi assumido. Então, para a Secretaria do Verde se desdobrar nesse monitoramento e como seria possível aplicar esse manual do IPT, foi criado um grupo, né, de trabalho que a gente denominou de Laboratório de Soluções Baseadas na Natureza, integrando, então, esse compromisso da Secretaria do Verde com essas subprefeituras, na qual esse compromisso foi inserido, e a academia, ligada a esses 3 territórios, então, a Escola da Cidade, ligada ao território da Sé, a São Judas, ligada ao território da Moca, e a FIAM-FAAM, ligada ao território da Vila Mariana, porque também já vinham trabalhando em estudos ligados a essa bacia. Então, e com esse arranjo, né, do CADES, mais o Ecobairro, mais as universidades, mais a subprefeitura e a Secretaria do Verde, então, o LAB passou a se dedicar a estudar como é que os dispositivos tinham sido implantados nesses territórios, para além dessa experiência que a gente tinha participado efetivamente como protagonistas, né, na Vila Mariana. E aí, então, a partir dessa aplicação metodológica do guia do IPT, a Secretaria do Verde foi lá estudar como é que todos os passos que foram previstos seriam possíveis de ser aplicados e onde que a gente chegaria, então, a partir desse compromisso e esse pedido do Orçamento Cidadão. E aí, dentro de um projeto de extensão, principalmente da FMU, FIAM-FAAM, foi escolhido o território da Bacia do Córrego Uberaba para aplicação efetiva. E chegou-se, então, num resultado, não vou entrar no mérito de como isso foi feito, porque isso é um outro capítulo, né? Mas chegou-se no resultado para que a gente pudesse escolher os lugares prioritários para ampliação da implantação desses dispositivos, que, focando aqui no alto da bacia do Córrego Uberaba, né? Esse é o Córrego Uberaba, Rio Pinheiros, aqui a Avenida Jabaquara, esse aqui é o Uberabinha, esse aqui é o Córrego das Éguas, e esse aqui é o Córrego Paraguai. Então, o Córrego Paraguai e o das Éguas, neste contexto aqui do alto da bacia do Córrego Uberaba, então, e desse estudo, chegou nessa possibilidade de implantação de 305 dispositivos a partir do uso daquela metodologia do guia do IPT, e que resultaria numa contribuição da redução de 20% das áreas de inundação nesse ponto de essutório. Então, isso foi feito analisando cada um dos compartimentos e o que acontecia em cada um dos tempos de retorno das chuvas e com essa quantidade de dispositivos previstas, e chegou, então, com esse cenário possível, né, de se melhorar o desempenho hidráulico dessas microbacias se esses dispositivos todos fossem implantados. Então, a partir daí, foi sugerido, então, dentro
do CADES, né, e do CPM também, todos os conselhos sempre envolvidos nesse processo, que cada etapa sempre era compartilhada, né, para que a gente pudesse socializar esse conhecimento. Então, chegou ao conhecimento dos conselhos que a implantação desses 305 dispositivos traria esse benefício. E aí, essa proposta foi levada ao Orçamento Cidadão do ano passado e foi uma das propostas aprovadas, inclusive. Então, o cenário de que a gente pode ampliar essa implantação, ele está em tela hoje por conta dessa aprovação, né, do Orçamento Cidadão para que a gente ampliasse esses 305 dispositivos. E aí, dentro desse contexto ainda desse estudo, junto com as universidades, um laboratório de soluções baseadas na natureza, num foco específico com a Universidade de São Judas Tadeu, a gente foi estudar como é que cada um dos outros dispositivos, daqueles outros territórios, haviam sido implantados. Então, planejamos um roteiro de desenvolvimento com os alunos de um projeto de extensão universitária e fomos a campo com uma ficha de análise para observar os diversos aspectos desses dispositivos. E, já avançando um pouco para entender qual era esse universo de mapeamentos e um pouco dessa ficha, o que ela levantava, né, aspectos ligados à água, mas também aspectos ligados à mobilidade, à classificação viária, ao trânsito de pedestres, de ciclistas, à presença de biodiversidade ou não, presença de resíduos, altura da cobertura vegetal e do solo, se a água realmente estava entrando em cada um desses dispositivos ou não. E aí, visitamos um universo de quase 60 dispositivos para criar um panorama, então, do que isso, como estava acontecendo em termos de política pública, né, na cidade de São Paulo, a implantação. E aí, fizemos uma série de observações ligadas a resíduos, ligadas a, então, como que era a relação da abertura desses dispositivos e da altura da cobertura vegetal e do solo, que tipo de vegetação havia sido implantada, as diversas situações em áreas mais planas, em áreas mais declivosas, como que era a relação das pessoas com esses dispositivos, se elas moravam ali perto e sabiam que função que ele estava desempenhando na paisagem. Elisa, eu acho que a gente propõe depois, se alguém se interessar, a gente faz uma sessão só sobre isso, né? Porque a gente foi fazendo projetos de extensão para observação e aprofundamento dessas metodologias, e vale depois, né, de repente, uma outra conversa, assim, porque é profundo. Inclusive, aconteceu esse diálogo das águas, e todo esse processo está registrado nesse vídeo que está disponível, então é possível também obter essas informações assistindo essa apresentação que está aí na tela, essa capinha. Então, retomando aqui, como comentei, com os conselhos todos envolvidos, né, com esse acompanhamento do que estava acontecendo, também, o ano passado, pôde escolher discricionariamente o uso de uma verba que todas as subprefeituras receberam. E, na Vila Mariana, para além daqueles 300 dispositivos, que foi já compromissado, também foi indicada a implantação de 12 jardins de chuva dentro do contexto desse projeto piloto que tinha sido iniciado, e como a gente mostrou ali uma imagem, a Rua das Uvaias todinha havia sido redesenhada, mas naquela primeira etapa, na parceria com o SESC, tinha sido implantado um único trecho inicial, e a gente, então, conseguiu estender a implantação para o restante da Rua das Uvaias e alguns outros trechinhos dentro daquele quadrilátero que a gente mostrou. Então, aqui estão em azul os dispositivos que tinham sido implantados inicialmente, e aqui em laranja as áreas que essa
destinação de verba do Conselho Participativo permitiu que fosse ampliado. E sabendo, então, daquele estudo, né, que tinha sido feito pela FMU, a partir do guia metodológico do IPT, e de quais eram aqueles pontinhos, aqueles 305 lugares, a gente também foi e ampliou, para além da Rua das Uvaias, a implantação, porque batia, né, a informação a partir do guia metodológico de locais preferenciais para que essas intervenções fossem realizadas com o que a gente já vinha prevendo a partir daquela leitura do território, do índice cidadão de caminhabilidade, das dificuldades dessas calçadas e como que elas poderiam ser redesenhadas, então, para cumprir melhor os seus papéis. E esse processo todo foi retomado, então, tendo as universidades como parceiras, já nesse contexto do Laboratório de Soluções Baseadas na Natureza, diálogos comunitários foram realizados, a etapa contou com um levantamento topográfico, desta vez o projeto anterior havia sido feito só com base no modelo digital da cidade, que é o MDC, com seus prós e contras, e nesse momento a gente então pôde avançar com o entendimento que ter uma base cartográfica de qualidade com informações topográficas era muito importante para um aprimoramento do processo. E a gente realizou, então, o levantamento, inclusive, comunitariamente, para que todo mundo pudesse entender que isso era algo muito importante para ser realizado. E, com essas informações em mãos, a gente partiu, então, para o desenvolvimento do projeto de uma maneira já aprimorada em relação ao que ele havia sido, como ele havia sido desenvolvido na etapa anterior. Então, aqui, tendo em mãos a base cartográfica, topográfica, plana e altimétrica, a gente pôde entender com mais detalhes, né, as curvas de nível, os caimentos, e então fazer um planejamento da implantação desse redesenho, incluindo jardins, com um grau de profundidade já maior do que foi realizado na primeira vez. E aqui a gente, então, foi mapear tudo que estava no Código Brasileiro de Trânsito e entender quais eram as áreas proibidas de estacionamento, áreas já destinadas para a implantação de faixas de pedestre e as oportunidades que a gente tinha, então, de conversão de áreas asfaltadas para ou pedestres ou os dispositivos. Inclusive, solucionar problemas como o que a gente tinha aqui, que era uma calçada com somente 33 centímetros de largura, que estava com a sua função completamente comprometida. E nesse processo do redesenho, então, poder garantir o fluxo dos pedestres adequadamente, permitir a travessia segura, com ampliação de calçada, com uma rampa de acessibilidade, e nas áreas remanescentes, onde não é permitido estacionar, ou que não tinha espaço suficiente para uma vaga de veículo, capturar essas áreas para a implantação dos dispositivos. Então, essa é a perspectiva desse redesenho ecossistêmico, no qual a gente não pensa somente, né, na questão da água, mas uma visão integrada de todas as funções que a via tem que desempenhar. E assim a gente desenvolveu os projetos de paisagismo, projeto geométrico, garantindo aí que o fluxo de veículos fosse exatamente o mesmo antes e depois da intervenção. Todo o projeto técnico, né, do manejo integrado da água, com todo o dimensionamento dos dispositivos, com a Fluxus em parceria, mais uma vez. E assim a gente foi fazendo esse mesmo processo em cada uma daquelas esquinas sistematicamente. E eu vou passar aqui muito rápido só para vocês terem um vislumbre de como se deu esse estudo, então. E aí a gente partiu para a implantação, para as obras dessas esquinas. E aí, para nossa surpresa, assim mesmo, né, com os projetos desenvolvidos com um grau de profundidade até diferente do que a gente teve na primeira vez, a gente encontrou novos desafios para a implantação, porque essa implantação aconteceu dentro do contexto de uma licitação de uma empresa que não tinha tanta experiência assim em realizar intervenções dessa natureza,
com uma necessidade, né, de investimento para a qualificação dos profissionais ao longo do processo, para que eles entendessem aqueles projetos técnicos e pudessem traduzir adequadamente. Então, aí foi realizado um investimento bem alto para que a gente pudesse acompanhar a obra diariamente, porque sempre tinha uma surpresa nova em relação a como implantar esse tipo de intervenção na prática. Então, foram muitos fazimentos e desfazimentos, muitos aprendizados, muitas conversas, muitas horas, né, ali acompanhando o dia a dia da obra, para que realmente a gente conseguisse chegar no objetivo previsto. E muita conversa com a comunidade local também, que precisou lidar com essa situação de não ser uma obra que consegue fazer rapidamente, né, o movimento, porque ela está ali aprendendo junto com o processo. Quer complementar algo aqui, Lara? Eu acho que é importante a gente dizer, né, que esse processo, né, de aprendizagem para todos os envolvidos também precisa incluir as empresas, né, as empresas executoras. E quanto antes a gente incluí-las no processo também, eu acho que é um ganho. Porque depois que a empresa passou por esse processo, eles passaram a entender tudo que a gente falava desde o início. A gente falava a mesma coisa desde o início, mas só quando eles passaram por todo o aprendizado, viram o resultado, viram como é que o dispositivo estava funcionando e tudo mais, aí fez sentido, né? Mesmo sendo uma solução simples, né? Guia, pedra, cimento, solo, né? Todos demolições básicas, né? Pavimento e tudo mais, ainda assim esse arranjo é algo novo, né? Para as empresas executoras. Mas estamos terminando. Vamos lá, Elisa, para a gente conversar. E aí, como a gente fez na primeira etapa, também a gente convidou as pessoas para planejar a implantação da cobertura vegetal conjuntamente desses dispositivos. E isso, então, foi feito como uma oportunidade da gente estar ali mostrando todo esse processo, todas as etapas do desenho, compartilhando cada tomada de decisão. Mas por que a abertura do jardim é aqui, não é ali? Por que essa curva é assim e não assado? Assim, a gente teve muitas oportunidades de conversa na rua, né, com quem está passando ali com o seu cachorro, no dia a dia, indo fazer a compra, entendendo por que essa estrutura está implantada nesse lugar, no alto da bacia, promovendo, então, esse benefício ecossistêmico e a gente podendo compartilhar, então, cada tomada de decisão com os moradores locais. Claro, todos aqueles que se dispuseram a descer e estar lá, botar a mão na massa e conversar com a gente. Então, a gente sempre oportuniza, né, que esses encontros, esses diálogos aconteçam, e é também uma opção dos moradores ir ou não. Então, a gente também não consegue garantir que 100% das pessoas estejam lá nessa mesma página, mas a gente oportunizou isso pelo menos 10 vezes para que pudesse incluir as pessoas no processo. E assim a gente foi fazendo, então, com cada um dos dispositivos, convidando as pessoas para estar junto e fazendo essa implantação numa abordagem permacultural que pudesse resistir a essa época agora. Isso foi feito em junho, né, época de inverno, então com uma série de técnicas, então, aqui para a gente poder segurar a umidade e garantir a sobrevivência dessas espécies. Então, cada etapa é uma oportunidade de aprendizagem. Então, a gente está chegando aqui no final desse processo, entendendo que a cidade precisa muito de investimentos dessa natureza para a gente superar os N desafios que nós temos em termos de mobilidade, em termos de biodiversidade, em termos de temperatura, umidade, qualidade do ar, da água. Porém, a gente nota que, de maneira geral, que os investimentos que têm sido feitos pelo poder público nos territórios, por conta daquela investigação que a gente foi fazer, né, que ele tem alguns efeitos questionáveis, porque, tecnicamente, ele nem sempre está implantado da maneira para favorecer melhor que esses benefícios aconteçam.
Os cadernos de drenagem, eles trazem uma indicação, mas ela ainda precisa de muitos passos para chegar na prática, então esse diálogo precisa ir evoluindo, e que a gente precisa investir em qualificação profissional até para implantar mesmo isso na cidade como um todo, e isso envolve os gestores públicos também, porque todo mundo tem que estar entendendo cada etapa do processo. Então, investir cada vez mais em processos de aprendizagem, para nós é uma tônica para que esse aprendizado possa apoiar um processo de aprimoramento da gestão e governança desses dispositivos, que é um outro desafio, por conta da quantidade de resíduos que a gente tem na cidade, da desconexão das pessoas, né, com essa relação com até a natureza na cidade mesmo. Então, chegamos ao final com uma série de aprendizados e com uma série de indicações para que a gente possa aprimorar esses processos para as próximas etapas que estão aí, né? Os 305 dispositivos e o resto da cidade inteira. Eu diria assim que a gente precisa aprimorar muito esse processo para acelerar também a implantação, né? Porque a gente está aqui no começo desse processo, a gente entende que temos 400 aí, pelo menos, nomeadamente pela gestão pública, mas é o comecinho ainda. Acho que a gente diz, né, que a gente precisa não ter erros no processo, né, para a gente falar assim, incorporamos essa técnica, né, incorporamos essa abordagem, né, conseguimos fazer e aí conseguimos acelerar. Pensando que desses 300, né, a gente gosta de pensar na meta. Se uma bacia, né, ou uma subbacia tem aí uma meta de 300, imaginando que são 156 bacias na cidade, quanto que a gente está falando? A gente está falando de 48 mil, de 50 mil dispositivos? Então, a gente precisa de um processo muito bem azeitado para acelerar e chegar realmente nesse número, né? Chegar com sucesso, chegar cumprindo toda a sua função, usando recursos públicos adequadamente. Então, esse é um pouco a nossa visão, e a gente, né, também, logo mais, no Enamparque, a gente vai ter um artigo que a gente vai poder compartilhar com vocês, que faz um pouco o relato de tudo que a gente reuniu, né, de aprendizado. Então, logo mais, aí em outubro, tem um artigo que sai sobre isso também. Então, vamos começar a responder as perguntas, então? Algumas já foram respondidas.